Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Ricardo, Maurício, os nossos queridos ouvintes, os principais assuntos desta quinta-feira. Pobreza cai no Brasil e em 2022 atinge 31,6% da população. 1 em cada 5 jovens no país não estuda e nem trabalha, aponta o IBGE. Ministro da Educação diz que cursos de licenciatura 100% à distância serão extintos. Branco recebe 61,4% mais do que o negro por hora de trabalho. Desigualdade diminui, mas reflete gangorra de auxílios. Lula critica alto número de advogados e quer cursos para desenvolvimento. Saúde antecipa a segunda dose da bivalente contra a Covid. E as manchetes internacionais. Mas vamos neste primeiro assunto. A pobreza cai no Brasil em 2022 e atinge 31,6% da população. O Brasil tinha 67,8 milhões de pobres e 12,7 milhões de extremamente pobres, dizem dados atualizados do IBGE. Sob o impacto da retomada do mercado de trabalho e da ampliação do Auxílio Brasil, a taxa de pobreza no país caiu do patamar recorde de 36,7% em 2021 para 31,6% em 2022. É o que indicam dados do IBGE. Em termos absolutos, o número de pessoas consideradas pobres baixou de 78 milhões em 2021 para 67,8 milhões em 2022. Isso significa que 10 milhões de pessoas deixaram a situação de pobreza no ano passado. O contingente se aproxima aí da população total do Rio Grande do Sul, que foi de 10 milhões e 900 mil pessoas em 2022, conforme o censo demográfico. A taxa de 31,6% registrada no ano passado é a menor desde 2020, 31%, ano inicial da pandemia. A gente sabe que a pandemia prejudicou, né, e levou muita gente para a pobreza e para a extrema pobreza. Mas o que a gente espera, né, Ricardo e Maurício, é que essa taxa cada vez diminua, porque, de acordo com o IBGE, a taxa de extrema pobreza também recuou, né? Em 2021 e 2022, saiu do recorde de 9% para 5,9%. Mas o que a gente vê aí no nosso Brasil, e aqui especificamente em Brasília, é um grande número de pessoas ali pedindo dinheiro nos sinais, pedindo dinheiro em tudo que é parte. E o que eu defendo que o governo busque essas pessoas. Porque essas pessoas, Ricardo, muitas vezes elas não têm identidade. Eu já participei, então o governo tem que ir em loco, tem que buscar essas pessoas para tirar essas pessoas da pobreza. Porque eles passam fome e não têm documento. Nós temos milhões de brasileiros, mais de 5 milhões de brasileiros que não têm identidade, não têm nome. E isso, né, é muito ruim para o nosso país. Entre os domicílios considerados pobres, os benefícios de programas sociais representam 20,5% dos ganhos. A renda do trabalho respondia por 63%. E conforme o IBGE, a população 10% mais pobre teve alta de 59,2% no rendimento domiciliar médio mensal. Além disso, a renda por pessoa dessa camada ainda ficou abaixo
de R$200, passou de cerca de R$103 em 2021 para 163% em 2022. É um número ainda ridículo, né? Se você pensar, você viver com menos de R$200. Voltamos daqui a pouco com mais notícias. E um grande desafio, Ricardo, para o governo. Em cada 5 jovens entre 15 e 29 anos não estudava e nem trabalhava em 2022, totalizando 10.900.000 indivíduos, ou uma fatia de 22,3% do grupo etário, os famosos nenéns. Esses dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Desse total de neném, 43% eram mulheres pretas ou pardas, 24,3% eram homens pretos ou pardos, 20,1% eram mulheres brancas e 11,4% eram homens brancos. Os dados ainda mostraram que no ano passado 4,7 milhões de jovens não procuraram emprego e nem gostariam de trabalhar. Dentro desse grupo estavam 2 milhões de mulheres responsáveis por cuidar de parentes ou de trabalhos domésticos, né? E com a pandemia, a proporção de jovens neném saltou de 24,1% em 2029 para 28% em 2020. Desde então, o número registrou 2 quedas seguidas até chegar ao patamar de 2022. O Jefferson Mariano, do IBGE, aponta que a queda foi puxada pelo aumento dos jovens que buscam dar enfoque ao trabalho. De acordo com o IBGE, dos quase 11 milhões de jovens que no estudo e seguem desempregados, 61,2% se encontram abaixo da linha da pobreza. Dentro desse recorde, 47,8% eram mulheres pretas ou pardas. Um dado que não existe o IBGE, né, para aferir, mas você já pensou ali quantos, entre aspas, empregos geram as milícias, o tráfico de drogas? Por isso que a população pobre e a população negra os jovens acabam morrendo muito mais do que os brancos, porque ninguém fez essa estatística, né? Mas quantos mil empregos ali são gerados para pessoas que vão morrer, né? Os jovens que vão morrer, que não são empregos, obviamente, né? Que são ilícitos penais, e que esses jovens, de sua grande, né, maioria, pobres, negros, né, que não tem outra opção do que ali acabar trabalhando no tráfico. Eu acho que programas sociais é a solução para isso. E qualificar o jovem. O jovem quer ser qualificado. Só que um jovem, você imagina um jovem sem qualquer tipo de estudo e tal, qual é a possibilidade dele conseguir um emprego? É praticamente zero, Ricardo. E o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o governo não irá mais permitir cursos de licenciatura que formam professores ministrados completamente à distância no país. Hoje, 6 em cada 10 professores brasileiros foram formados em cursos EAD. A declaração do ministro, né, foi feita, e a gente tem que falar exatamente. O ministro defendeu que uma das estratégias para melhorar a aprendizagem dos estudantes na educação básica é aprimorar a qualidade de formações dos professores. Não é? O que a gente tem, os professores
precisam de uma qualificação. Por isso que, sem a qualificação, nós temos índices medíocres em matemática, em física e português. Atualmente, o MEC tem dificuldade em supervisionar a qualidade dos cursos EAD que explodiram no país após a pandemia, né? O Ministério revê as regras que legislam o ensino à distância no Brasil no intuito de endurecer a fiscalização do funcionamento desses cursos. Fiscalização. Fiscalização é uma coisa que praticamente inexiste no poder público. Então, se depender de fiscalização, tu pode saber que essas porcarias desses cursos vão continuar. O MEC determinou a suspensão dos pedidos de credenciamento de instituições de ensino superior para cursos à distância que não têm o conceito 4, a escala 5, o 4 e 5 na avaliação do governo federal. E no próximo bloco nós vamos falar, né, de mais uma manchete triste, né, que o branco recebe 61,4% mais do que o negro por hora de trabalho. Mas antes vamos com mais duas notinhas aqui. Médicos oncologistas e intervencionistas de 6 hospitais públicos localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul preparam um mutirão, é uma bela notícia, para a remoção de tumores malignos por meio de um procedimento minimamente invasivo. A mobilização ocorrerá no dia 13 deste mês, então está chegando. A ideia é que o movimento incentive a ampliação na rede pública da oferta de ablação por radiofrequência ou micro-ondas, como é chamada a intervenção. O método dispensa cortes ou incisões cirúrgicas e pode ser realizado em caráter ambulatorial, na maioria das vezes. Segundo organizadores do mutirão, contudo, o procedimento ainda é pouco difundido no SUS. Vamos tentar, né, difundir isso, e aqui o Bichos Tagarelas sempre vai difundir as boas ideias, Maurício. E o branco recebe 61,4% a mais do que o negro por hora de trabalho. Brancos receberam, em média, R$20 por hora de trabalho no Brasil em 2022, quantia 61,4% maior que a de pretos ou pardos, R$12,04. R$12,04. Essa diferença até já foi maior, mas vem caindo de forma considerada lenta pelo órgão. No início da série histórica, em 2012, brancos recebiam 69,8% a mais do que pretos ou pardos, de acordo com o trabalho. Os dados tratam de rendimentos por hora de todos os trabalhos das pessoas ocupadas, de acordo com o IBGE. A desigualdade dos ganhos permanece nos diferentes níveis de escolaridade. A maior diferença ocorre na camada com ensino superior completo. Nesse grupo, a renda por hora dos brancos é de R$ 35,30, superou em 37,6% a dos pretos ou pardos, R$ 25,70. Diferentes pesquisas do IBGE já sinalizaram que, historicamente, a população negra enfrenta dificuldades para conseguir oportunidades de trabalho com maior remuneração. Por isso, a informalidade muitas vezes vira a saída. Em 2022, a proporção de informais entre mulheres pretas ou pardas foi de 46,8%
e homens pretos ou pardos 46,6%. Superava a média dos ocupados de 40,9%. Mulheres brancas 34,6% e homens brancos 33,3% tinham taxas menores. Isso tem que melhorar e só pode melhorar com políticas inclusivas, políticas públicas. Maurício e Ricardo. Podcast Bichos Tagarelas. E a desigualdade diminui, mas reflete a gangorra dos auxílios. Com o peso dos programas sociais, índice que mede concentração da renda, ficou no menor patamar da série iniciada em 2012. A desigualdade da renda no Brasil está no menor nível dos últimos 10 anos, segundo dados da síntese de indicadores sociais, o índice de Gini, que mede a distribuição dos ganhos pela população numa escala de 0 a 1. Quanto menor, melhor. Ficou em 0,51,8% em 2022 e é o menor Gini desde 2012, quando começou a atual série histórica da pesquisa. Os números refletem principalmente os efeitos do pagamento de benefícios sociais a partir da pandemia. Em 2018, o último ano do governo Michel Temer, o Gini era de 0,54%. No ano seguinte, ficou praticamente estagnado, 0,54,4%. Em 2020, primeiro ano da pandemia que foi criado, o auxílio emergencial, o Gini caiu de 0,52,4%, refletindo também uma perda de renda das famílias de classe média e dos mais ricos diante das quarentenas impostas para conter o avanço da Covid. Foram pagas ao todo 5 parcelas de R$ 600 de auxílio emergencial, entre outras 4 de R$ 300. No ano seguinte, quando os valores do auxílio emergencial caíram entre R$ 150 e R$ 375, o índice voltou a subir 0,544, o mesmo que antes da pandemia. Para medir os impactos do benefício, o IBGE calculou qual teria sido o índice de Gini das famílias sem os valores desses programas, considerando apenas os demais ganhos, rendimentos de trabalho, de aposentadoria e aluguel e outros. A desigualdade também teria caído em 2022, porém em ritmo mais lento, 0,548. De qualquer forma, é uma boa notícia e a gente gosta de falar sobre boas notícias, meus queridos ouvintes. E agora, no Bichos Tagarelas, mudanças climáticas. Olá, Fábio Marçal, amigos ouvintes do Bichos Tagarelas. Temos falado aqui sobre o gigante iceberg que está solto nos oceanos. E o hidrogeólogo Rodrigo Sato, mestre pela Universidade de São Paulo, fala sobre a nomenclatura dos icebergs, né? Ele fala tecnicamente para a gente entender por que esse que se soltou agora se chama A23A, enfim, e também cita outros icebergs gigantes na história recente do nosso planeta. Uma curiosidade, por que ele se chama A23A? O nome do iceberg é A23 e a letra A significa que ele é o primeiro bloco, tá? Ou bloco mãe. A partir do momento que ele começa a soltar alguns blocos menores, né, esses blocos menores vão tendo outras letras. Então seria tipo A23B, A23C e assim por diante. Por isso que ele tem esse A23A, porque ele seria o bloco mãe desse iceberg.
Pois então, o gigante iceberg está solto pelos oceanos e vai sim impactar a vida de quem mora no litoral em todo o mundo. No entanto, por gigante que seja o atual iceberg, ele não é o maior do mundo. Mas vamos ouvir o hidrogeólogo Rodrigo Sato falar a respeito dos tamanhos, né, desses icebergs. Por mais que não seja o maior do mundo, ele tem a dimensão da cidade de São Paulo, só para termos uma ideia. Outra curiosidade também, tá, é que nós tínhamos falado que o A23 ele tinha cerca de 4 mil quilômetros quadrados. Ele não foi o maior iceberg que já se desprendeu do Círculo Polar. Como eu disse, o A68 ele já tinha um tamanho de 5.400 quilômetros quadrados, deixa eu confirmar, acho que é isso. Não, 5.800 quilômetros quadrados, tá? Mas ainda existe um recordista, maior ainda, tá? Que foi o iceberg B15, que se desprendeu há mais de 20 anos que se desprendeu, e ele tinha uma superfície de 11 mil quilômetros quadrados. Consegue imaginar? 11 mil quilômetros quadrados. É muito grande, tá? Então, o A23, apesar de parecer um monstro, né, em termos de tamanho, a gente pode dizer até que ele era um bebezinho perto do B15, tá? E veja que o B15, apesar de ter 11 mil quilômetros quadrados, ele deixou de ser um risco também, porque ele também foi se fragmentando. Então, o A23 é certo que ele vai se fragmentar e não vai causar o dano que às vezes se projeta, né? Que ele vai causar. Uma coisa é fato, temos que cuidar do meio ambiente, porque, entre outros fatores, o que faz um iceberg se soltar das calotas polares é sim o aquecimento global, e nós, humanos, temos sim culpa nesse fator, né? No aquecimento global. Temos que mudar nossas atitudes. É com você, Fábio Marçal. Podcast Bichos Tagarelas. E o presidente Lula criticou o volume de formados em direito no país. Ele defendeu a ampliação na formação de estudantes em ciências exatas, considerada por ele primordiais para o desenvolvimento de uma nação. Ele falou durante a cerimônia, aquela de credenciamento do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, como instituição de educação superior. Os formados saem das universidades bacharéis em direito e depois viram advogados para advogar e devem passar pelo exame da ordem. O que a gente vê, né, segundo o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que o Brasil é o país com maior proporção de advogados por habitantes no mundo. 1 para cada 164 habitantes. Em números absolutos, o país perde só para a Índia, que tem 2 milhões desses profissionais contra 1 milhão e 300 mil advogados no Brasil. Você imagina aí, você que é advogado, multiplica 1 milhão e 300 mil advogados por aquela anuidade da OAB. A OAB, né, que marca que a única entidade que não presta contas para o Tribunal de Contas da União, é a única entidade dos conselhos, vamos dizer, o Conselho Federal de Odontologia precisa, o Conselho de Medicina precisa, todos os conselhos precisam, né, dar os seus balanços e satisfações ao Tribunal de Contas da União. A OAB está fora disso.
Mas se você multiplicar 1.300.000 pela anuidade da OAB, é muito dinheiro. Eu fiz uma conta uma vez como ministro do Tribunal de Contas da União, e o que acontecia? A cidade de Porto Alegre tinha na época, né, agora cresceu muito a quantidade de impostos, mas na época, há uns 10 anos, tinha ela tinha o mesmo faturamento anual do que a OAB nacional. Então é muito, muito dinheiro, né, sem qualquer tipo de fiscalização. E o Ministério da Saúde decidiu antecipar a aplicação da segunda dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19 para idosos e pessoas com comorbidade com mais de 12 anos que já tenham tomado a última dose do imunizante há mais de 6 meses. A orientação tem como pano de fundo o surgimento de uma nova variante do vírus no país que tem causado aumento de casos da doença no Ceará, com predominância em Fortaleza. A variante e suas sublinhagens, né, já haviam sido identificadas em outros países. Em seu primeiro caso no Brasil, foi registrado pelo Ministério em 17 de novembro no Ceará. Então vão lá, esse grupo, né, de idosos, né, e pessoas com comorbidade com mais de 12 anos, procurem então um posto de saúde. E fechando esse bloco com uma bela notícia, a USP, a Universidade de São Paulo, Federal, né, foi eleita a 8ª universidade mais sustentável do mundo. É a melhor da América Latina, segundo a We Green Metric World University Ranking, o ranking de 2023, divulgado durante a COP28 em Dubai. É a primeira vez que uma universidade brasileira ocupa esta colocação na lista. Neste ano que as primeiras posições aparecem: a Universidade de Wageningen, na Holanda, a Universidade de Nottingham-Trent, do Reino Unido, e a Uniland Camp, da Alemanha, todas no continente europeu. Então, parabéns, USP! E voltamos, né, no próximo e último bloco com as manchetes internacionais. Internacional. E chegamos ao último bloco do Fábio Marçal, que mostra os destaques do mundo. New York Times: gastos dos Estados Unidos em energia limpa e tecnologia estimulam aliados a competir. Washington Post: candidatos entram em confronto e trocam insultos em debate do Partido Republicano, o partido do Trump. Wall Street Journal: Wall Street coloca selo de vende-se em investimentos chineses. Clarim: kirchnerismo trava a eleição de autoridades do Senado e complica Milei. Lá, né, eles têm maioria, a oposição, então Milei, se não negociar, não sai nada, não sai o presidente do Banco Central, não sai ministros do Milei, que vai ter que saber agora como se faz política ou não. La Nación: fim do governo, Fernandes oficializa a renúncia de todos os seus ministros. E o país do Uruguai: na cúpula do Mercosul, Lacalle Pou falará da necessidade de um tratado de livre comércio com a China. O Uruguai vai acabar fazendo um acordo fora do Mercosul, um acordo direto com a China. E o comércio do Peru: procuradora que denunciou o presidente do Peru é suspensa. The Guardian:
gasificação do carbono traria os trilhões necessários para enfrentar a crise climática, diz FMI. E Financial Times, exportações chinesas sobem pela primeira vez em 6 meses. Isso aí é muito bom para o agronegócio, para todos os produtos brasileiros, especificamente o agronegócio e os minérios. E amanhã teremos a dica de cinema com o cineasta Maurício Viana e a advogada Maíra Mota Giotto, que vai falar sobre os caminhos, né, da advocacia. Então vai dar dicas aí sobre os principais assuntos, né, que estão tomando conta na área do direito. Até amanhã. Vamos, que amanhã sextou. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.